Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de câncer de mama com o nosso convidado, médico mastologista, Dr. Ricardo Laier. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Podemos falar um pouco com os nossos telespectadores a respeito ainda de tão temível doença. Olá, Luciano. Olá a todos os telespectadores do programa Saúde em Dia. Para mim que é um grande prazer estar aqui mais uma vez, podendo conversar com você e com todos os telespectadores sobre esse assunto tão importante, né, no que tange a questão de frequência, né, incidência da doença e, claro, uma coisa mais animadora que é o índice de cura, que hoje, felizmente, é muito alto. Graças a Deus, né? Ricardo, como não podia deixar de citar alguma coisa a respeito do Outubro Rosa, você pode comentar com os nossos telespectadores o porquê do Outubro Rosa? O Outubro Rosa é o mês de conscientização, principalmente a prevenção do câncer de mama. Então, o Outubro Rosa é celebrado no mundo todo, né? No Brasil já são alguns anos que é chamada a atenção da população no sentido de fazer a prevenção, seja ela através de mudanças de hábito de vida ou seja ela através dos exames. Exame clínico, mamografia, que é a maior arma que nós temos contra o câncer de mama. É sempre importante frisar que não é para todas as mulheres fazerem os exames, o preventivo no mês de outubro. Esse é só o mês da lembrança. Só o mês da lembrança, isso, né, Ricardo? Senão, nenhuma clínica vai dar conta de fazer nenhuma instituição, né, consegue agrupar todas as pacientes, todas as mulheres em um só mês, né? Então isso aí deve ser diluído, né, ao longo dos anos, ao longo dos meses, perdão. E o importante aí, eu acho que é chamar a atenção mesmo, conscientizar as pacientes que tem que ser feita a prevenção, né, mamografia, enfim, os exames de rotina para a prevenção do câncer de mama. Isso aí é fundamental. Hoje a gente tem um índice de cura tão alto justamente por causa disso, porque o diagnóstico é mais precoce. Então são dois pilares, né, desse alto índice de cura. É o diagnóstico precoce, que é a chamada prevenção secundária, que é feita através do exame da mamografia, e o tratamento, que tem avançado a passos muito largos. Cada dia tem coisa nova, né, Ricardo? Muito largos nos últimos anos o tratamento. Bom, ô Ricardo, falando em câncer, todo mundo já ouviu falar em câncer. Câncer de mama, enfim. Vamos explicar o que vem a ser realmente o câncer de mama, para todo mundo entender direitinho? O que é o câncer de mama? Dentro da mama da mulher existe a célula normal, que é a célula ductal. Essa célula sofre uma mutação, ela muda a sequência genética dela e essa célula tem duas características importantes. Primeiro, ela passa a se replicar desordenadamente. Essa é a primeira característica do câncer. E a outra característica do câncer é qual? Essa célula tem o poder de disseminação. Ela pode cair na corrente sanguínea e se instalar em outro órgão, né? Isso é a chamada metástase, né? Que é a causa da morte, né, do câncer de mama. A paciente teria que deixar um tempo sem procurar um médico, sem procurar ajuda médica, não é isso? Seria um estágio mais avançado do câncer. Isso, seria um estágio avançado. O câncer metastático, no caso da mama especificamente, é o estágio 4. É o estágio mais avançado que existe. Então hoje a chance para quem faz exame sistematicamente de ao diagnóstico já haver uma metástase, essa chance é muito pequena. Ricardo, paciente, quando deve procurar o mastologista? Por exemplo, tem algum sintoma? O que o paciente deveria sentir? Ou, no caso do câncer de mama, não sentiria nada? Tem algum sintoma? Esse é o grande problema do câncer. Na imensa maioria das vezes, o câncer de mama ele é assintomático, ele não dá sintoma. Né? Não dói, que é uma grande dúvida das mulheres. Né? Tá com dor na mama, fica preocupada e aí ela acaba procurando. É o que até a gente fala, né? A dor na mama é uma coisa que até a gente acha boa. Por quê? Porque faz com que a mulher procure o serviço, ou o ginecologista, ou o mastologista, faça a mamografia. Só que a dor, em 99% das vezes, não é um sintoma do câncer de mama. Os sintomas do câncer de mama são principalmente nódulo, que pode ser palpável ou não. O ideal é que você pegue ele antes de ser palpável, retração na pele da mama, saída de secreção pelo mamilo e mudança na espessura da pele da mama. Então esses são os sintomas mais comuns. Mas a paciente tem que procurar o médico. Tem que procurar, mas a nossa batalha hoje é qual? Que ela vá ao médico anualmente, faça o preventivo. E se ela tiver a doença, que seja diagnosticada justamente antes
dela ter algum Que sintoma. apareça alguma coisa, né? Porque como você estava dizendo, a proliferação das células, né, a multiplicação exagerada, o paciente não vê isso, né? Não tem como, não Não percebe. tem sintoma, né? Até que não adquira um tamanho significativo, ela não vai sentir absolutamente nada. Ô, Ricardo, o que você diz a respeito da prevenção, tipo, retirando as duas mamas? Por exemplo, caso que já teve na família, tem exames específicos para isso, né? Já teve atriz que fez isso. Retirar as mamas como prevenção. O que você diz? Esse assunto hoje, há mais ou menos 3 meses atrás, um dos principais jornais médicos, o New England Journal of Medicine, dedicou uma edição especial só sobre a genética em relação ao câncer de mama. Então, só para o telespectador ter uma ideia, no gene BRCA1, que foi aquele gene que achou a mutação na Angelina Jolie, tudo. Que deu discussão no mundo inteiro, né? Que motivou ela a fazer a cirurgia preventiva. Só naquele gene foram encontradas mais de 2.000 mutações, só em um gene. E qual que é a questão hoje? Que assim, apesar da genética ter abrido um leque imenso de esperança, né, da gente poder aumentar o índice de cura, também abriu muitas dúvidas. Então, quer dizer, a situação da genética ainda está caminhando. O que não se sabe? Qual a penetrância que a gente chama, né? O que é a penetrância? É o poder daquela mutação causar a doença. Então, a mutação específica da Angelina Jolie, a chance da mulher ter um câncer tendo aquela mutação era de 50% a 80%. Agora, você tem quase mais de 2.000 mutações. E qual é o impacto de cada mutação daquela? É difícil, hein, Ricardo? É muito difícil. Então a genética tem evoluído muito nos últimos anos, mas dá pra gente ver o quê? Que ainda tem muita coisa para acontecer. Então você achou uma mutação que até o presente momento não se conhecia, lá no gene BRCA1. Qual é o impacto dela? Qual é a penetrância dessa mutação? Se for a chance, por exemplo, de 15%, o fato de você nascer mulher, você já tem 12% de risco de ter um câncer de mama. Se aquela mutação te aumenta o risco para 15%, será que você precisa fazer alguma coisa? Então, é parar, analisar e não apavorar, né, Ricardo? Não apavorar. Tem que ter calma nesse momento e tomar a atitude com calma. Ricardo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nosso convidado, médico mastologista, Dr. Ricardo Laier. Ricardo, como diagnóstico, eu já ouvi, e muitos pacientes já ouviram falar em tomossíntese. O que você diz a respeito da tomossíntese para diagnóstico? A tomossíntese é uma mamografia em 3 dimensões. Porque o que é a mamografia? A mamografia, você tem 2 dimensões no exame. Você não tem a noção de profundidade. Então você faz uma mamografia de cima para baixo, que é a incidência crânio-caudal, e uma de lado, que é a incidência médio-lateral oblíqua. Então você não tem a noção de profundidade. A tomossíntese, por ser 3 dimensões, você tem o plano Y, o plano X e o plano Z. Então a tomossíntese, o benefício dela em relação à detecção do câncer de mama, ele é pequeno. Ele não não é um aumento muito significativo no índice de detecção. O benefício maior da tomossíntese é o que a gente chama que é diminuir muito o índice de recall. O que é o recall? O recall, a pessoa faz uma mamografia e ela é convocada, né? É igual carro mesmo, né? Ela é convocada porque a mamografia deu alguma alteração. Não se sabe... Para repetir, às vezes, o exame. Isso, ou repetir uma outra incidência, né? Não se sabe se aquilo é uma lesão ou se é o que a gente chama que é o falso positivo. Formou-se uma imagem. E por que se forma essa imagem? Justamente para ela não ter as 3 dimensões, não ter a noção de profundidade, forma o que a gente chama de sobreposição. Sobrepõe uma glândula na outra ou uma estrutura na outra e forma a falsa imagem. O que a tomossíntese diminui significativamente por ter também o plano Z. Plano Z. Né? Tem um plano, uma dimensão a mais. A tomossíntese ainda, existem vários estudos na literatura, né? Todo mês, ou na Radiology, ou na American Journal of Radiology, sai uma pesquisa sobre tomossíntese, né? Existe um ânimo muito grande, né, na literatura internacional a respeito da tomossíntese, mas ainda não podemos recomendar sistematicamente esse exame
como prevenção. E não tem também em todo o serviço, acredito, né, Ah, Ricardo? não, é um aparelho ainda caro, né? Foi com o que aconteceu com a mamografia digital, né? Quando iniciou a mamografia digital, que se mostrou um pouco melhor do que a mamografia analógica, o preço também era difícil. Hoje a mamografia digital já está, assim, totalmente factível. Aqui na nossa cidade nós Praticamente temos todos, né, todas as serviços cidades já de têm. médio porte, grande porte, têm a mamografia digital. Ricardo, vamos falar um pouquinho a respeito das dúvidas sobre o tratamento do câncer de mama. O tratamento do câncer de mama, hoje nós temos um índice de cura tão alto. Pra você ter uma ideia, semana passada já saiu uma estatística americana, nos Estados Unidos, por exemplo, que eles são muito agressivos, né? Não só no rastreamento, como no tratamento. O índice de mortalidade geral lá está em torno de 15%. No ano passado, quando eu vim aqui, estava em 20%. Então, em um ano, eles já diminuíram esse índice para cerca de 15%. Então, nos Estados Unidos, estima-se que 15% só das mulheres que têm câncer de mama, em média, vão falecer da doença. Ou seja, 85% das mulheres que têm câncer de mama não vão falecer da doença. E essas 15% também pode ter uma vida melhor, uma sobrevida melhor, procurando fazer a prevenção. Isso. Né, então, antes. por que tem atingido um índice tão alto assim? O tratamento ele é multimodal, né? Ele entra com cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e agora, não tão recente, né, os anticorpos monoclonais, né, que são os MABs da vida, né, trastuzumab, pertuzumab. Esses anticorpos monoclonais também prolongam significativamente o índice de cura do câncer de mama. Então, o fato de ter esse tratamento em várias frentes, e é muito importante essa pergunta, Túlio, porque muitas vezes a paciente se assusta. Mas eu vou fazer tudo isso? O meu diagnóstico não é precoce, eu não estou com uma doença inicial, por que eu vou fazer tudo isso? Então, você vai fazer tudo justamente para ter um índice de cura tão alto assim. O que puder fazer é preferível, como eu sempre digo, pecar por excesso do que por falta. Não é verdade, Ricardo? E, assim, para deixar o pessoal, principalmente as mulheres, mais tranquilas, nem todo nódulo palpável significa câncer. Não. Felizmente, a minoria dos nódulos mamários são câncer. O maior exemplo que a gente tem é o fibroadenoma, né? O fibroadenoma é um nódulo benigno, né? Aparece principalmente dos 15 aos 30, 35 anos. É um nódulo benigno em que cerca de 25% das mulheres vão ter fibroadenoma. Né? E o fibroadenoma, ele não vira câncer, não tem essa possibilidade de malignização, né? É um nódulo benigno e será benigno para sempre. Ricardo, na sua opinião, quais os fatores de risco para desenvolver o câncer de mama? Os fatores de risco, eles são divididos, Luciano, em fatores de risco que você não pode mudar e fatores de risco que você pode mudar. Os que você não pode mudar são quais? O fato de ser mulher, nasceu mulher, você já tem 12% de risco de ter um câncer de mama ao longo da sua vida. A idade, por que a idade? Quanto mais a idade avança, aumenta o risco. Para ter uma ideia, uma mulher com 90 anos... De cada 10 mulheres com 90 anos, uma tem câncer de mama. 10 a 12. Né? Mulheres com 90 anos, uma vai ter o câncer de mama. Então, a idade, a história familiar, não tem como você mudar. A mutação genética, se você adquiriu ela também, não tem como você mudar. Então, esses fatores são os fatores que você não consegue mudar. E tem os fatores que você consegue mudar, que são quais? Não ter filhos após os 30 anos. Né? O fator de proteção, digamos assim. Certo. Ter filhos antes dos 30 anos, amamentar o seu filho, ter filhos, né, que hoje muitas mulheres optam por não ter filhos, não fazer terapia hormonal, importante aqui, a terapia hormonal só é fator de risco acima de 5 anos de uso. Então você que é mulher, está sintomática... Não fique preocupado. Não fique. Isso aí é consenso. Recentemente a gente olhou o consenso norte-americano, um consenso alemão e um canadense. Eles são muito confluentes nesse sentido. A terapia hormonal, para você, mulher que está na menopausa, até 5 anos de uso não aumenta o risco do câncer de mama. Tá? Mas aí acima de 5 anos começa a aumentar. Mas isso não deixa de ser um fator que você pode modificar. Outro fator, obesidade. Porque a obesidade é um problema mundial. Né? A obesidade aumenta o risco de câncer de mama na mulher pós-menopausa. Cigarro, né, o tabagismo, etilismo também aumenta o risco. Então esses são os fatores totalmente evitáveis. Exatamente. E acredita-se que
Se você agir nesses fatores mutáveis, você pode prevenir até 30%, 40% dos casos. Se você agir nesses fatores. E que é uma porcentagem muito boa, né, significativa. É que não é fácil você agir em todos esses fatores, né? Ô, Ricardo, mais uma coisinha. Você comentou agora, né, acabou de dizer, que uma pessoa, quanto maior a idade, mais a chance, né, o risco de câncer de mama. A gente sempre ouve, até que idade a mulher deve fazer a mamografia? É interessante. É uma pergunta que a gente sempre está ouvindo, pergunta. né? Recomendação da American Cancer Society. Não existe teto. A American Cancer Society recomenda o quê? Inicia-se a mamografia para mulher que não tem fator de risco aos 40 anos e o teto não existe. Por que não existe? A posição deles é assim, uma posição muito sensata, digamos assim. Se a mulher não tem comorbidade, ou seja, ela não tem patologias graves associadas, essa mulher deve fazer mamografia. Por quê? Porque se ela tiver a doença e ela tem uma condição clínica boa, uma saúde boa, você vai pegar uma doença no estágio mais precoce, com alto índice de cura e um tratamento muito menos agressivo. Agora, se a paciente tem comorbidade, tem patologias graves associadas, de que vai adiantar você fazer um diagnóstico de câncer de mama numa senhora com comorbidade grave aos 85 anos, por exemplo? Você não vai conseguir tratar, ela não vai ter condição clínica de receber o tratamento e provavelmente ela vai falecer das doenças que ela tem de base e não da mama. Porque o câncer de mama numa idade mais tardia, ele tende a ser mais indolente, ele tende a replicar mais lentamente. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de câncer de mama com o nosso convidado, médico mastologista, Dr. Ricardo Laier. E neste bloco também a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, nossos telespectadores, como que estão de perguntas? É isso mesmo, doutor. E o Outubro Rosa, né, que está chegando, as nossas telespectadoras aqui já estão enviando as perguntas, solicitando muitas dúvidas, né, e muitas informações. E eu gostaria de deixar o nosso endereço de e-mail para quem quiser participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido. Fundamental, né, É Thaís? isso, aguardo a participação de vocês. Doutor Ricardo, vamos falar um pouquinho então da importância do autoexame das mamas, pode ser? O autoexame ele é muito importante, Luciano, e o autoexame ele é recomendado não só nos países desenvolvidos, como nos países subdesenvolvidos. Que muitas vezes existe uma crítica, o autoexame não custa nada, tudo, então o país desenvolvido não recomenda. Não, é recomendado sim. Tá? O autoexame ele é recomendado que se inicie a partir dos 20 anos de idade. Ele deve ser feito 7 a 10 dias após a menstruação. E a importância do autoexame reside conhecimento, né? A mulher vai se conhecer, porque palpar a mama não é tão fácil assim. A glândula mamária, que é o tecido que produz leite quando a mulher amamenta, é o tecido normal. Ela não é tão fácil de ser palpada. Ela é cheia de irregularidades, exatamente, né? E vai confundir. E confunde, né? Então a mulher, a partir do momento que ela se conhece, se aparecer alguma coisa diferente, ela vai conseguir perceber. E a outra coisa que é fundamental é o chamado câncer de intervalo. O que é o câncer de intervalo? O câncer de intervalo é aquele câncer em que aparece entre uma mamografia e outra. Hoje ele é responsável por mais ou menos 10 a 15% dos casos de câncer. Então, já foi cerca de 30% esse índice, mas com a melhora, né, da mamografia, da tecnologia, hoje está em torno de 10 a 15% o índice de câncer de intervalo. Então, você, mulher, que fez a mamografia, se você tem o hábito de se autoexaminar e, por uma infelicidade, vai aparecer um câncer de intervalo, você tem uma chance significativamente maior de detectar essa lesão ainda no estágio precoce. Então, o autoexame, ele é recomendado em importante. Ele é muito importante. Ô, Ricardo, tem como explicar para as nossas telespectadoras, principalmente, como realizar esse autoexame das mamas? O autoexame ele é feito em algumas etapas. Então, a primeira etapa é a inspeção estática, né? A mulher vai olhar no espelho, a mama dela, vai observar a coloração da mama, coloração do mamilo. Depois vem a segunda etapa, que é a inspeção dinâmica. Ela vai levantar os dois braços,
né? E ao levantar os braços, a mama levanta um pouco também e ela vai observar se não tem retração. O que é a retração? É quando a pele afunda um pouco. Esse pode, não que seja sempre, mas pode ser um sinal de câncer de mama. Certo. E por último, ela vai proceder à palpação. A palpação é feita da parte periférica da mama para a parte central das duas mamas. Ao final da palpação, ela vai fazer a expressão do mamilo para checar se tem alguma secreção ou não saindo pelo mamilo. E também não deve se esquecer de palpar a axila, né? Por que axila? Porque o câncer de mama, o primeiro lugar que ele vai é para os linfonodos da axila. Então pode ocorrer um aumento do linfonodo axilar. Então faz parte do autoexame a mulher fazer o exame da axila também. Doutor, como sempre, tem as perguntas de nossos telespectadores, né, Thaís? É isso aí, doutor. Já recebi várias perguntas aqui. E a primeira delas, quais são os hábitos e comportamentos que diminuem a chance do câncer de mama, doutor? Os hábitos que diminuem o risco são atividade física, manter o peso ideal, né? Não ficar acima do peso, né? Alimentação saudável, né? Ter filhos antes dos 30 anos, amamentar os filhos e evitar o uso de terapia hormonal acima de 5 anos. Então esses fatores são os fatores que contribuem para a diminuição do risco do câncer de mama. Do risco, muito importante. E a segunda pergunta, quando a mamografia de rotina deve ser iniciada? Aqui no nosso país existe uma situação um pouco mista, digamos assim. Nós, no sistema privado, seguimos a recomendação da American Cancer Society, né? Que ela é iniciada a partir dos 40 anos e é feita anualmente sem um limite de idade, conforme a gente havia conversado aqui já. Já o Ministério da Saúde do nosso país, ele recomenda a mamografia a partir dos 50 anos e que ela seja feita a cada 2 anos. Esta recomendação do nosso Ministério não é tão infundada assim não, tá? Vários países europeus seguem esta recomendação de 50 anos, de 2 em 2 anos até os 69 anos. Tá? Mas é claro que quando você olha o índice de cura norte-americano, que é mais agressivo, ele hoje está em torno de 85%. Olha. Aí você olha o índice de cura europeu, que tem essa recomendação um pouco mais conservadora, né, está em torno aí de 75%. Então você vê a diferença, né, no índice de cura. E se pode prevenir, por que não prevenir? Exatamente. A terceira pergunta, doutor, é importante a mulher dizer que tem silicone? O silicone interfere no diagnóstico? É importante ela avisar ao fazer a mamografia, porque a imagem, né, o software da mamografia digital, ele muda quando tem a prótese silicone. Então ele tem uma adequação para a presença da prótese, exatamente. A interferência que a prótese exerce sobre a mamografia é que realmente existe uma perda de visibilidade de em torno aí de mais ou menos 20%. Os trabalhos variam um pouco, de 15% até 30%. Então, na média, perde 20% de visibilidade. Mas a preocupação que isso poderia gerar seria qual? Então eu vou ter um diagnóstico mais tardio? Não. Por quê? Os trabalhos mais bem feitos mostram que a mulher que tem prótese de silicone e a mulher que não tem e desenvolve câncer de mama, que a chance é a mesma, tá? A prótese de silicone não aumenta o risco de câncer de mama. Que é uma dúvida que muitas não mulheres têm, né? Não Acham aumenta que o silicone causa isso aí é câncer, muito bem estabelecido, não causa câncer. Elas têm os seus cânceres de mama diagnosticados em média no mesmo estágio. Aí você pode perguntar, mas por que, sendo que você perde lá mais ou menos 20% da mamografia? Olha. São algumas explicações. Primeira, a mulher que tem a prótese de silicone tende a se cuidar mais. Segundo, a prótese de silicone, como ela é colocada atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral maior, ela empurra tudo para frente. Então, o exame clínico é mais eficaz. Olha. Então, muitas vezes, lesões que não seriam perceptíveis com a ausência da prótese podem se tornar perceptíveis. E a terceira é que a mulher que tem a prótese de silicone tende a fazer, além da mamografia, fazer a ultrassonografia também, que aumenta mais um pouco, né, o índice de detecção da lesão. Então, acredito que esses 3 fatores expliquem, né, o porquê da mulher que tem a prótese ter
a doença em estágio semelhante à mulher que não tem a prótese. Olha, que interessante. Então, quem tem prótese não precisa ficar preocupado. Não, né, Ricardo? pode ficar precisa. tranquilo. A gente recebeu aqui várias perguntas sobre prótese de silicone, né? Então, acho muito interessante. E após a gravação, a gente vai continuar aqui respondendo as demais perguntas. Exatamente. Doutor, pelo nosso tempo... Uma pena, pena, né, tá acabando o Thaís? programa, mas o Dr. Ricardo vai continuar aqui conosco, então continue enviando as suas dúvidas que a gente vai estar aqui respondendo para todo mundo. Se Deus quiser, É né, isso Thaís? aí. Doutor Ricardo, eu só tenho a agradecer muito, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. A mensagem para os telespectadores que eu deixo é nesse assunto que nós conversamos aqui, Luciano, que é qual? Os fatores de risco evitáveis, né? Então, esses fatores de risco evitáveis, como atividade física, que diminui o risco de câncer de mama, não ser obesa, que diminui o risco de câncer de mama, não fumar, diminui o risco, e alimentação saudável, esses fatores não só diminuem o risco do câncer de mama, como também de várias outras doenças. Exatamente. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para que cada um de nós, uma de vocês, mulheres, façam a sua parte também. Né? Não é só ir lá e fazer a mamografia, não. Muda o hábito também. Tem um hábito de vida saudável. Tem uma qualidade de vida Isso, boa, você está né? contribuindo para a diminuição da incidência da doença. Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom, foi muito proveitosa a nossa conversa. Thaís, antes de encerrarmos, quer comentar alguma coisa com os nossos telespectadores? Doutor, eu gostaria de agradecer a participação dos nossos telespectadores, né? A gente vai continuar aí recebendo mais e-mails, conto com a participação de vocês e também convido a acessar a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram, Programa Saúde em Dia. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.